passo agora a palavra ao professor Manuel Lisboa e às colegas. Sim, vou entretanto. Sim, é isso. Não. Faça. Não percebo porque que não aparece aqui. Mas depois vai depois para aqui. Ou não, tu trocas o controle. Eu vou... Não, se quiseres eu posso ficar aqui e posso controlar. Eu vou falar aqui. Vou. E depois trocamos. Agora sim, já. Tá, obrigado. Sim. Estou sozinho. Olha para cá. Venha bem. Ah, ok. Bem, muito boa tarde a todas as pessoas presentes e às pessoas que eu sei que também estão presentes, mas muito longe. Estava a falar aqui há pouco com a Clara, com a Clara não, sim, e estavas-me a dizer que estavam mais de 40 pessoas ou 50 pessoas online. De facto, é muito bom. Os meus cumprimentos a todas as pessoas. Bom, é um gosto, mais uma vez, estar nestes encontros, neste 10º seminário da rede, que eu, enfim, modestamente também faço parte, né? É um prazer enorme voltar a ver vários amigos e colegas que já não via há alguns meses, é sempre um enorme prazer. É sempre também um prazer ver o Casimiro Balsa, que é, como eu costumo dizer, a alma mater, não é? Mater, não é pater, é alma mater, não é? Destes encontros e da atividade deste grupo, e realmente, de facto, enfim, vamos ver, digamos lá, se a reflexão que trazemos hoje, enfim, dá também um pequeno contributo para todo este debate que já há bastante tempo se faz em relação à questão das desigualdades. Hoje eu não venho sozinho, né? Hoje vem a Dalila Cerejo e a Ana Lúcia, que no fundo é uma cumplicidade já de várias décadas, não é? Cerca de 30 anos, não é? Que já trabalhamos, enfim, em conjunto, a refletir justamente, quer de um ponto de vista teórico, quer em termos de investigação empírica, enfim, durante todo este tempo. Bom, passando diretamente à intervenção, e cabe-me a mim iniciar, portanto, esta intervenção. Esta reflexão que nós trazemos hoje aqui tem em vista discutir fundamentalmente a relação entre a pobreza e as desigualdades de género. Ficam de fora, portanto, outras dimensões das desigualdades, a questão da etnia, da orientação sexual, que também, numa perspectiva interseccional, enfim, se cruzam muito com as nossas reflexões e as nossas pesquisas empíricas, e, portanto, isso fica de fora. Vamos nos centrar fundamentalmente na questão das desigualdades de género, particularmente num tipo específico de desigualdade de género. Bom, nos últimos 70 anos, nas sociedades ocidentais, fundamentalmente com o incremento do ativismo nos movimentos feministas, é fundamental dizer isto, ou seja, não é só a academia, eu diria mais, que foi de fora para dentro, não é? Que veio, digamos lá, este grande impulso para o estudo e para a reflexão em torno destas questões, dizia eu que tem aumentado a discussão sobre a relação entre a violência, sobretudo sobre as mulheres, e a sua condição social, nomeadamente das pessoas mais pobres. A questão é, no fundo, tentar perceber se as mulheres mais pobres podem ser mais vítimas de violência do que as mulheres mais ricas. Esta, no fundo,
é a grande questão. Vítimas que são, sobretudo, de uma violência baseada no género, e que violência é esta que é, como eu dizia há pouco, é a última instância, é a expressão mais dramática, se quisermos, das desigualdades sociais, de que todas as mulheres, independentemente da sua condição social, são vítimas numa sociedade como a nossa. Em todas as dimensões, no campo político, no campo económico, no campo cultural, etc. Bom, sobre esta questão, nem sempre têm coincidido os olhares vindos do ativismo social, nem sequer da pesquisa empírica. Há perspectivas bem diferentes relativamente a isto. Nesta comunicação, vamos tentar aprofundar este debate teórico e trazer algumas evidências empíricas de alguns estudos, a partir, fundamentalmente, de 3 eixos de análise. O primeiro, que tem a ver com a relação existente entre a pobreza e a violência de género, tanto de um ponto de vista das suas causas, da violência, como ao nível das consequências dessa mesma violência. Este, digamos lá, é um primeiro ponto de reflexão. O outro ponto, digamos lá, que vai orientar esta reflexão é em termos das determinantes sociais da violência. Será que as mulheres mais pobres têm uma maior probabilidade de sofrerem mais violência pelo facto de serem mulheres, do que nomeadamente que as mulheres mais ricas? Esta é uma das questões sobre a qual também procuramos refletir. E, finalmente, uma outra dimensão que tem a ver com as consequências desta violência. Ou seja, em que medida esta violência que é praticada contra as mulheres tem efeitos no sentido de aumentar a probabilidade de elas se tornarem ainda, ou se já são pobres, mais pobres, ou se não são pobres, poderem vir a ser pobres. São estas 3 dimensões que, em termos gerais, vão estar presentes nesta reflexão. Como eu dizia há pouco, em relação a esta temática, há perspectivas bastante divergentes. Há uma gama muito ampla de perspectivas. Eu vou tentar sistematizá-las fundamentalmente em 2 grandes perspectivas. Uma que tende a enfatizar a importância da condição económica e social das mulheres em detrimento das desigualdades de que são vítimas pelo facto de serem mulheres, ou seja, desigualdades de género, e a outra que tem exatamente uma outra perspectiva, e é que, sem desprezar as desigualdades económicas, coloca o foco na especificidade das desigualdades de género, que todas as mulheres sofrem, independentemente das suas condições sociais. É aquilo que eu designo e que já tenho escrito, que é que eu chamo a dimensão estrutural da identidade de género. E que existe em sociedades como a nossa. Noutras não existirá, né? Mas que existe em sociedades como a nossa. Bom, vamos então tentar refletir um pouco sobre estas questões de um ponto de vista histórico. Sobre indo de encontro a algumas das reflexões teóricas que já foram feitas a nível da academia, né, e trazendo também alguma evidência empírica de estudos científicos que foram realizados. Começando pela perspectiva teórica. Eu selecionei autores do século XIX, um autor fundamentalmente do século XIX. Eu diria que no século XIX, eu não vou tão longe como o colega que falou do Adam Smith, mas fui ao século XIX. Não há muitos autores a refletirem sobre esta questão da violência, numa perspectiva de género, né? Mas há um autor, e o século XIX para mim é fundamental nas nossas sociedades, porque tem a ver com o aparecimento de uma nova classe, que é a classe operária, e é o seu grande desenvolvimento, e vou buscar Friedrich Engels, incontornável. Marx é extremamente importante, mas eu diria, eu sou sociólogo, eu diria que para a sociologia, não sei se o Engels não é mais importante do que o Marx. Bom, e depois vou buscar algumas autoras, dou um salto
até meados, cerca de meados do século XX, não é por acaso, perceber-se à frente porque é que eu dou este salto, e vou, digamos, a olhar de uma forma, evidentemente tem que ser en passant nesta comunicação, mas enfim, que está a ser aprofundado para outros fins, digamos lá, que eu estou a desenvolver neste momento. Irei passar pela Simone de Beauvoir, pela Betty Friedan e mais recentemente por duas autoras, que é a Sylvia Friedrich e a Sylvia Wald. Voltemos então ao século XIX e voltemos à primeira grande revolução, portanto, industrial na Europa, e voltemos vamos, enfim, olhar para o Friedrich Engels. Há três grandes obras que estão presentes nesta minha reflexão. Uma que é a situação da classe trabalhadora em Inglaterra, a outra que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, e outra é a questão do alojamento. Não é? As três se combinam, do meu ponto de vista, como um manancial extraordinário de informação para podermos refletir sobre este tema em relação ao século XIX. E vou começar por um dos aspectos muito salientados pelo Engels, sobretudo na situação da classe trabalhadora em Inglaterra, que é a questão da miséria em que vivia a classe trabalhadora em Inglaterra. Eu vou trazer aqui algumas passagens que eu retirei, digamos lá, da obra do Engels, porque são extremamente significativos, não é? Ilustrativos, se quiserem, quase que pictóricos, né, no sentido sociológico, portanto, do termo. Né? Ele fala, digamos lá, antes da introdução das máquinas, ou seja, antes da industrialização, né, em que a fiação e a tecelagem das matérias-primas tinha lugar fundamentalmente na casa do trabalhador. Essas famílias de tecelãs viviam em geral nos campos vizinhos às cidades e o que ganhavam assegurava, ele diz perfeitamente, enfim, há outros autores que dizem razoavelmente, digamos lá, para viverem e para a sua existência. Não é? De algum modo, isto correspondia a algo que nós aqui em Portugal ainda temos hoje em algumas regiões do Norte, não é? Nomeadamente em que coexiste, enfim, a indústria transformadora com, justamente, portanto, enfim, a agricultura. Não é? Eles arrendavam pequenos pedaços de terra que cultivavam normalmente nas horas livres, enfim, isso ajudava, digamos lá, complementava a outra atividade que eles tinham, portanto, na tecelagem. Como diz o Engels, eles eram camponeses pobres, não é? Mas não eram ainda proletários que dependessem completamente exclusivamente, portanto, do salário. Depois, com a introdução das máquinas, um novo cenário surge nas cidades inglesas. E, mais uma vez, Engels nos dá, de facto, imagens muito fortes. Não é? A questão de camadas de seres humanos estendidos pelo chão, né? Por vezes 15 a 20, como ele diz, uns vestidos, outros nus, homens e mulheres misturados. A sua cama era um monte de palha bolorenta e alguns trapos. Isto dá-nos também uma imagem do que é a questão da pobreza em outros contextos históricos e em outros contextos sociais. Ou seja, a pobreza que nós temos hoje não é uma pobreza que não tenha conhecido outras expressões em outros contextos sociais e outros conceitos geográficos e outros conceitos, portanto, históricos. E eu acho que este olhar do Engels é extremamente rico, do meu ponto de vista, para uma multiplicidade de reflexões. Não é? E como ele diz, não é? As mulheres, exatamente, crianças doentes e mulheres esfarrapadas, meio mortas de fome. Ele diz, e ele mostra claramente que as mulheres e as crianças são, sem dúvida alguma, quem é mais, portanto, enfim, marcado, digamos lá, por esta situação, não é? Vagueiam aí mulheres e crianças esfarrapadas, tão sujas como os porcos que chafurdam no imundício e na lama. É esta dimensão, digamos lá, que a pobreza assumia nestas cidades. Aliás, estas mulheres, quando estavam empregadas, algumas delas que estavam empregadas, ganhavam muito pouco, não é? E quando havia flutuações, não é? Elas nunca sofriam muito, no sentido em que elas já ganhavam tão mal, que praticamente não tinha impacto, né? Justamente as pequenas alterações que podia haver, portanto, a nível do seu salário.
E quando falamos da mão de obra das mulheres, não estamos a falar de algo que é marginal, de um ponto de vista da quantidade de pessoas que trabalhavam. Não é? Ele dá-nos alguns exemplos. Eu trouxe aqui só dois. A maior parte da mão de obra, como ele disse, muitas destas fábricas que estavam justamente já implantadas na região, era de mulheres. 56% no processamento do algodão, 69,5% na lã, 70,5% na seda, 70,5% no linho. Quer dizer, a maioria da mão de obra destas fábricas, já industrializadas, era constituída por mulheres, não era por homens. E mesmo nas minas, onde normalmente, enfim, era habitual, né, o trabalho dos homens, até hoje ainda há muito essa tradição, né? Também nas minas trabalhavam mulheres. Ele dá o exemplo da Cornualha, que era, como sabemos, uma das regiões mineiras fundamentais para a primeira Revolução Industrial. Ele disse que nessas minas trabalhavam 19.000 homens e 11.000 mulheres, ou seja, fiz as contas, cerca de 50, um pouco mais, digamos lá, portanto, de 50%. Quer dizer, de facto, as mulheres eram, neste contexto, vítimas, tanto como os homens, justamente, da exploração na fábrica e da miséria na rua e nas suas próprias casas. Inclusivamente, quando trabalhavam nas fábricas, algo que se fala hoje muito, a questão do assédio, né? Ele dá, inclusive, exemplos disso, eu retirei só este, a questão do assédio descarado, dizer, se ao rico senhor lhe agrada a mulher ou a filha do operário, né? Basta-lhe um aceno para constrangê-la a sacrificar-se aos seus encantos. Ou seja, é todo este ambiente, quer de um ponto de vista económico, quer de outras dimensões da submissão e que podem conduzir à violência, que existia, de facto, no contexto do século XIX. E nos momentos de crise, né, e de grandes despedimentos, mesmo que os salários fossem baixos, elas ainda eram as principais provedoras. Ou seja, quando os homens eram despedidos, e ela se mantinha, até porque já tinham salários muito baixos, e, portanto, era mais fácil despedir os homens do que despedir as mulheres. Quem, de facto, alimentava a casa era fundamentalmente, era o dinheiro, portanto, delas. Né? No entanto, Engels acrescenta uma nova dimensão. E isto é extremamente interessante, é porque o faz no século XIX. Não é no século XX, enfim, ou em meados do século XX, é no século XIX. Ele diz... para Engels, a exploração das mulheres proletárias estava em linha de conta com as desigualdades de que elas eram vítimas pelo facto de serem mulheres. Diz ele, o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia, e a primeira opressão de classe com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Diz isto Engels no século XIX. Daí ele ter uma afirmação como esta, que já na origem da família, da propriedade privada e do Estado, que na família o homem é o burguês e a mulher representa o proletário. O que é interessante, né, é que apesar de Engels ter esta consciência da assimetria do poder entre o ser homem e ser mulher, o ativismo político marxista valorizou claramente a luta de classes em detrimento da luta contra as desigualdades de género. Aspecto que se manteve até meados do século XX, daí eu ter trazido algumas autoras justamente a partir daí, né, e que ainda hoje persiste em alguns segmentos do ativismo político e do pensamento sociológico. Todavia, a questão que se coloca é de saber de onde vem essa assimetria de poder homem-mulher. E é muito interessante porque Engels inicia aqui um outro percurso que não tem o objetivo que nós hoje temos quando fazemos este tipo de análises
de tentar perceber justamente as causas desta diferenciação de género, poderíamos dizer já de género, numa perspectiva binária entre homens e mulheres, eu falo a partir de um lugar que é um lugar extremamente interessante e que eu gostaria de trazer aqui. Ele disse que na passagem da primeira para a segunda fase da história da humanidade, as mulheres foram perdendo poder e importância social relativamente aos homens, que passaram a dominar todas as esferas sociais. É muito interessante esta observação dele. Ou seja, na passagem, como ele diz, da barbárie para a civilização, a barbárie que seria, enfim, não vou desenvolver isto, né? Começa com a sedentarização e domesticação das plantas e animais, grosso modo o neolítico, né? E a civilização com a invenção da escrita alfabética e o uso para registros literários. O que ele diz é que o maior poder dos homens, baseia-se agora, na perspectiva dele, na propriedade privada, no patriarcado e em outro tipo de família, onde o homem passou a ser o centro das relações sociais nos espaços públicos e da intimidade. Engels acrescenta claramente uma outra dimensão às questões das desigualdades sociais, que é claramente a dimensão de género. Já não está lá só outras questões, digamos lá, de um ponto de vista económico e social, mas também as questões de género. Para Engels, a nova família, dominada pelo homem, é um dos instrumentos para a transmissão da sua propriedade. Ou seja, de assegurar uma procriação de filhos cuja paternidade seja supostamente indiscutível. Nesse processo, ao longo de séculos e com diferentes matizes conforme o contexto geográfico, a poligamia foi dando lugar a poliandria foi dando lugar à poligamia e à monogamia, com os seus complementos, como ele disse, de adultério e prostituição. Mais tarde, isto, enfim, digo eu, já com a Revolução Industrial, mesmo que em alguns períodos as mulheres operárias escapassem à lógica da submissão das mulheres nas famílias burguesas, aliás, a libertação dessa subjugação de algumas mulheres dentro das famílias burguesas vai dar origem à primeira grande vaga do feminismo na Europa e nos Estados Unidos, nos séculos, justamente, finais do século XIX, princípio do século XX, enquanto que os primeiros movimentos, ensaios de movimentos dentro do movimento operário, os ensaios, digamos lá, da luta das mulheres foi claramente abafado em detrimento da luta de classes. Dizia eu que a lógica patriarcal, apesar de tudo isto, porque nesses momentos de crise eram elas as principais provedoras da família, porque os homens estavam desempregados. A lógica patriarcal que vinha de trás continuava a estar presente dentro da casa. E com a difusão do modelo da família burguesa, que muito bem descrito, o Jean-Jacques Rousseau, alguém falou hoje aqui numa das intervenções no Rousseau, que tinha muitas dimensões. Recordo-me que foi numa intervenção que eu fiz no Paraná, não é? Aqui há uns anos atrás, abordei o Jean-Jacques Rousseau. Este modelo da família burguesa está particularmente bem descrito justamente por Jean-Jacques Rousseau, numa obra que é Émile ou de l'Éducation, é? Ou seja, em que com a difusão, com a chegada e com a ocupação do poder económico e político da burguesia, né, do poder político e económico político e económico pela burguesia, também a família há claramente uma massificação, digamos lá, destes valores, nomeadamente deste tipo de família, e a família operária, também na família operária, passou a ser alvo de desigualdades face ao homem. Ou seja, nas sociedades ocidentais modernas, a desigualdade de género em relação às mulheres passou a ser transversal a todos os estratos sociais e a coexistir com outras desigualdades sociais. Ou seja, há aqui claramente uma afirmação de um novo tipo de desigualdade que vai interagir com outras desigualdades e que não está meramente dependente, digamos lá, das outras desigualdades. Tem uma autonomia relativa, como a desigualdade de classe também tem, digamos, uma autonomia relativa. Bom, de todas as abordagens que tenham dado
os caminhos que tenho andado nos últimos meses, não é? Sobre este tema, parece-me que o mais consistente é, sem dúvida alguma, sobretudo para o século XIX, princípio do século XX, o do Friedrich Engels, e que, como disse há pouco, curiosamente foi retomado, digamos lá, esta visão foi retomada mais tarde, já em meados do século XIX. Eu começaria pela Simone de Beauvoir, conhecida de todas as pessoas aqui presentes, manifesta uma feminista assumida, enfim, e com obras de referência neste domínio, quer de um ponto de vista político, quer de um ponto de vista filosófico, não é? E é curioso porque ela nunca perdeu o foco nas desigualdades de género, mas ela argumenta que a verdadeira emancipação das mulheres, feminina, como ela diz, implicava a independência também económica. Ou seja, ela traz também, portanto, este sentido, particularmente ao nível da maternidade, da economia doméstica tradicional, não é? A que ela chamou, digamos lá, uma escravidão doméstica e que impedia a mulher de ter autonomia económica e manter a sua dependência relativamente ao homem. O que é muito interessante, porque nesta análise ela não separa o público e o privado, ela mistura. Ela traz o público para o privado e leva, digamos lá, o privado, portanto, para o público. Uma outra autora, ativista feminista e também marxista, ainda que, enfim, menos conhecida por esta via do marxismo, que é nos Estados Unidos, a Betty Friedan, que foca a sua análise naquilo que ela chama a pobreza espiritual e existencial das mulheres brancas das classes médias suburbanas dos Estados Unidos, particularmente das donas de casa, isoladas e confinadas dentro do seu espaço da casa, e alienadas, enfim, como ela diz, não é? Há várias obras sobre elas, a mística da mulher, enfim, várias, não é? Interessante porque esta autora, mais recentemente, foi um pouco criticada pela Bell Hooks, não é? Com o feminismo negro, dizendo que ela esqueceu das mulheres negras, não é? Só concentrou essa crítica nas mulheres brancas e esqueceu das mulheres negras. Bom, mas é interessante também ver que, ainda que ela inicialmente tenha dado, enfim, relevo fundamentalmente esta pobreza espiritual e existencial destas mulheres, ela mais tarde, um outro tipo de pobreza também, não é? De mulheres e de homens, não é? Mas ela, neste caso, fala fundamentalmente das mulheres. Ela mais tarde, enfim, sugere que realmente que as questões económicas são importantes e que o movimento feminista tem que olhar também para essa dimensão. Não pode olhar só para as outras dimensões, digamos lá, do outro tipo de pobreza. Finalmente, duas autoras já mais próximas de nós, também, digamos lá, com um cunho marxista. Não trouxe aqui outras autoras que não tivessem este cunho marxista, justamente para tentar trazer também, digamos lá, como é que se faz esta transformação dentro do próprio pensamento, digamos lá, marxista, que inicialmente só focava fundamentalmente, era a componente, digamos lá, da classe. A Silvia Federici, enfim, tem várias obras, uma obra de referência é o Caliban e a Bruxa, né? Em que ela diz, digamos lá, que ela denuncia que o marxismo tradicional esqueceu o que se passava dentro das famílias operárias, não é? Onde, como ela diz, a mulher é vítima de exploração no trabalho doméstico, aquilo que ela chama um patriarcado do salário. Ou seja, ela não é só vítima lá fora, na fábrica, na empresa, ela é vítima também dentro, digamos lá, da sua própria casa, de algum modo, indiretamente, digamos lá, portanto, pela pessoa com quem vive, enfim, digamos lá, quem tem o poder, portanto, nessa mesma família, e que, na perspectiva dela, isso contribui, inclusive, para a reprodução do próprio sistema capitalista. Ou seja, ela denuncia isto na perspectiva que é um absurdo para o próprio operário, né, ou para o próprio trabalhador, que luta contra o capitalismo, mas depois, dentro de sua casa, ao manter este trabalho, portanto, doméstico, né, a exploração deste trabalho modesto, ele está indiretamente a contribuir para a reprodução do sistema que ele, por outro lado, quer lutar. É muito interessante, portanto, esta reflexão. E, finalmente, trazia mesmo, enfim, Sylvia Wobbe,
traz, do meu ponto de vista, talvez a abordagem mais desafiante, não é? Para esta questão, que é uma académica, enfim, nossa conhecida, não é? A Silvia Ober, que tem estudado a violência contra as mulheres e as desigualdades sociais, incluindo as, enfim, económicas, e que nos traz dá uma perspectiva sistémica, que a meu ver é muito enriquecedora e problematizante deste tema. De medida em que ela procura fazer a interseção entre vários regimes de desigualdade. A desigualdade de classe, a desigualdade de género e a etnia. Não é? E procura mostrar, nesta perspectiva sistémica, ou melhor dito, intersistémica, que no fundo são 3 regimes, quase como 3 subsistemas, como nesta perspectiva isto pode e vai conduzir com certeza à pobreza. A Silvia Obi argumenta que a violência contra as mulheres é estrutural e sistémica, não é? O sistema patriarcal está ligado à desigualdade económica e à pobreza, tanto porque ela designa pelo patriarcado privado como pelo patriarcado público, enfim, que eu não vou aqui desenvolver. Não é? É interessante porque a Silvia Obi, eu estou quase a acabar, mesmo a acabar, desculpem, é o meu problema, o tempo. A Silvia Obi tem também reflexões muito interessantes e tem muitos estudos empíricos que, enfim, que se articulam muito com os nossos, e por isso é que nós temos tido um diálogo próximo nas últimas décadas com ela, sobre os custos da violência, sobre as implicações. Esta violência que é praticada contra as mulheres, que implicações é que tem? Que custos é que vai ter? Em termos pessoais e em termos, digamos lá, da sociedade global. E mostra como de facto, há uma relação entre estas causas e os efeitos da violência, não é? De um ponto de vista da própria pobreza. Bom, em síntese, e é mesmo para finalizar, eu diria que, sem desprezar as componentes económicas que contribuem para a desigualdade social das mulheres e homens nas nossas sociedades, há, de facto, uma autonomia relativa de um outro tipo de desigualdade que as mulheres são vítimas e que é a desigualdade de género. De um ponto de vista teórico, esta, pelo menos, é a minha conclusão enfim, e o caminho, digamos lá, se quiserem, das pesquisas que espero continuar a fazer no futuro sobre esta temática. Agora é a parte empírica. Queres vir para aqui? Sim. Está bem. Eu falo mesmo dali, não é preciso vir, claro. Não, é só para não estar a tapar. Só para não estar a tapar. Ora, então, muito boa tarde a todos e a todas, a quem está aqui e a quem está à distância. Vou procurar muito rapidamente fazer aqui traçar aqui um quadro daquilo que as desigualdades de género, na sua expressão mais dramatizada, como foi dito antes, a violência de género doméstica, a violência contra as mulheres, temos aqui vários conceitos misturados. Como é que como é que a violência é afetada ou varia em função de situações de vulnerabilidade económica, se é que varia. Porque, de facto, os trabalhos que temos desenvolvido, eu não estive em todos, mas trago-vos aqui alguns deles, porque os trabalhos que temos desenvolvido no âmbito do Observatório e agora do SIX-Nova, desde 1995, portanto, nas 3 últimas décadas, têm revelado um traço que tem sido comum, que é não existe propriamente um perfil de vítima, ou seja, não podemos dizer que há determinados fatores que levam a que a mulher esteja, ou seja, que sejam determinantes da violência. Do ponto de vista socioeconómico, aquilo que nós vemos normalmente é que a violência ou a vitimação é transversal do ponto de vista socioeconómico. E é isso que, de facto, temos. Eu trago-vos só aqui alguns exemplos de estudos que fomos fazendo ao longo destas últimas 3 décadas. Trago-vos 3 ou 4, podia trazer muitos mais, porque temos vários inquéritos de vitimação, seja
nacionais, regionais e locais. Portanto, procuramos trazer-vos aqui exemplos destes três níveis, mas isto não esgota todo o trabalho, evidentemente que foi feito, mas só aqui alguns exemplos que... Alguém que está com... o microfone liga, certo. E, portanto, trago-vos aqui o primeiro estudo com o título da violência contra as mulheres, que foi o primeiro mapeamento da violência contra as mulheres feita em Portugal, portanto, a nível nacional, e que não vou trazer as conclusões do estudo, só apenas aquelas que interessam aqui para este tema que nos traz aqui hoje, em que logo, no primeiro inquérito nacional que foi feito, não se encontrou uma associação significativa entre a vitimação em geral e o extrato social das vítimas. Portanto, esta transversalidade emergiu logo no primeiro inquérito que foi feito e foi-se mantendo, esta conclusão foi-se mantendo ao longo dos vários estudos que fomos fazendo. Aquilo que às vezes encontramos é a associação da vitimação a características específicas, nunca uma relação global e geral entre um determinado extrato socioeconómico e a vitimação. Foi o caso no estudo de 95, onde aquilo que nós vimos era que, enquanto que não ao mesmo tempo que não existia uma relação entre vitimação e um determinado extrato socioeconómico, víamos que em determinados atos, sobretudo nos atos de violência física, havia uma maior probabilidade dessas mulheres serem de estratos sociais mais baixos. Mas só na vitimação física e não era em todos os atos. Portanto, não podemos dizer que existe aqui propriamente um padrão. Encontramos algumas ligações mais pontuais. Um resultado semelhante encontramos também a nível local, quando fizemos o inquérito municipal à violência de género. Eu não pus aqui, mas isto é em Lisboa, não pusemos aqui, mas eu esqueci dessa parte. Foi feito em Lisboa, na cidade de Lisboa, e aquilo que nós vimos foi a mesma coisa, a transversalidade da violência do ponto de vista socioeconómico, e a única relação que podemos encontrar aqui e que nos pode fazer sentido neste contexto é encontrarmos uma maior vulnerabilidade, peço desculpa, para a vitimação nas situações de desemprego. Mas isto acontecia tanto para homens como para mulheres, porque este inquérito já foi feito a homens e a mulheres. Portanto, mantém-nos, apesar de nós termos encontrado esta relação, porque ela se verificava tanto para homens como para mulheres, esta vulnerabilidade ou esta maior propensão para a vitimação talvez não esteja tanto ligado à questão do género e que esteja a uma vulnerabilidade, ligada a uma vulnerabilidade mais geral. O estudo mais recente, nacional, usa a mesma lógica. Aqui nós inquirimos só mulheres, isto foi um trabalho sobre, lá está, o impacto da Covid-19 na violência contra as mulheres. Este foi um inquérito nacional desenvolvido durante a pandemia e procurava perceber qual é que era o efeito que a pandemia e, sobretudo, os confinamentos tiveram na violência contra as mulheres. E selecionámos aqui alguns dados muito pontuais sobre elementos que poderia ser interessante destacar, nomeadamente os motivos para a não reação aos atos sofridos durante a pandemia. Portanto, no caso das mulheres que foram vítimas durante a pandemia, quando nós lhes perguntávamos, então, e reagiu ao ato ou não reagiu? E aquelas que não reagiram, que não tiveram qualquer reação ao ato de violência, nós perguntávamos porque é que não reagiu. E se repararem, há aqui vários fatores, vários motivos pelos quais não reagiram. O que está aqui destacado com uma seta azul, que é não tinha condições económicas para ir viver sozinho, portanto não tinha condições económicas para sair de casa, para cortar com a situação de violência, é muitíssimo baixa. Portanto, nem sequer é um fator determinante para a ruptura. Claro que nós aqui não estamos a falar, e é importante destacar isso, não estamos a falar só de violência conjugal. Portanto, esta leitura tem que ser feita com essa cautela. Em todo o caso,
daquilo que nós conhecemos e que nós temos visto nos resultados dos nossos trabalhos e dos nossos inquéritos, é que a dimensão económica é importante em alguns casos, mas globalmente não é particularmente determinante, até porque, mais uma vez, a violência é transversal. Um outro aspecto neste mesmo que gostávamos de destacar, neste mesmo estudo desenvolvido durante a pandemia, é que nós fazíamos uma pergunta que era em que medida é que sentiu que o confinamento afetou diferentes dimensões da sua vida. E depois tínhamos uma escala ordinal nós destacámos aqui só a percentagem de mulheres que se diziam muito afetadas. E tínhamos várias dimensões da vida das mulheres, a autonomia, a liberdade, a vida social, a gestão do tempo. E uma das dimensões que questionávamos era justamente a situação financeira e o rendimento. E, se repararem, a barra amarela é a barra das... pois, não, é melhor eu explicar porque não se vê ali por causa da coisa. A barra amarela é das mulheres não vítimas, a barra verde é... Não veem vocês e não vejo eu? As mulheres... exatamente. As mulheres que foram vítimas num tempo anterior à pandemia, e a barra laranja são as mulheres que foram vítimas de violência durante a pandemia. E ainda que a percentagem de mulheres que se diz muito afetada nesta dimensão da sua vida seja relativamente baixa em comparação com outras dimensões da vida, nomeadamente com a autonomia, com a vida social, o impacto sentido nesta dimensão não foi particularmente expressivo, mas o que é interessante olhar para aqui é que esse impacto cresce com a vitimação, ou seja, as mulheres não vítimas sentiram-se menos afetadas no que diz respeito à situação financeira e ao rendimento, mas as mulheres que já tinham sido vítimas em algum momento na sua vida sentiram mais, e as mulheres que foram vítimas naquele período, portanto o período da pandemia, sentiram-se ainda mais. Portanto, tudo isto é... podíamos chamar um indicador de baixa intensidade, ou seja, são poucas as mulheres, mas ainda assim, quando comparamos os diferentes perfis, encontramos essas diferenças existem. Um último aspecto, e vamos já embora da Lila para tu vires. Isso não está a passar? Não? É aqui, desculpem, passei uma a mais. Tem a ver com um aspecto que eu não vou entrar em grande detalhe. Este foi um trabalho que nós fizemos para a publicação de um artigo científico, foi feito a partir dos dados a partir dos dados do inquérito, em que nós procurámos perceber, não colocar a violência no centro da questão, normalmente colocamos como variável dependente, mas procurámos avaliar vulnerabilidades e desigualdades diferentes. Muito para questionar uma expressão que era muito usada durante a pandemia, que era estamos todos no mesmo barco. E foi uma expressão que sempre nos fez muita confusão, porque sim, estamos todos no mesmo barco da pandemia, mas alguns têm remos, alguns têm motores e há uns que não têm nada. Portanto, podemos estar todos no mesmo barco, mas não temos todos acesso aos mesmos recursos para poder fazer essa navegação. E, portanto, este trabalho que fizemos procurou avaliar isso mesmo, tentar perceber se o contexto socioeconómico que a pessoa trazia de base influenciava significativamente o impacto que o confinamento teve nas suas vidas. Ou seja, trocando por miúdos, aquilo que eu sofri depende ou não do meu contexto socioeconómico de base. E foi isso que nós procuramos avaliar. E o meu contexto socioeconómico de base passava por variáveis tão diferentes como a escolaridade, o emprego, a idade, a existência de crianças no agregado, onde é que a pessoa vivia e com quem, se vivia sozinho ou não, mudanças no emprego, no rendimento. Portanto, aqui um conjunto muito alargado de fatores relativos ao contexto socioeconómico. E, porque o nosso trabalho passa muito por aí,
introduzir aqui a variável da vitimação, não como resultado, porque os 30 anos de trabalhos que foram sendo feitos mostraram que ela não era determinada em grande medida por fatores socioeconómicos, mas achamos que, ok, ela pode não ser determinada mas pode, de alguma maneira, mediar a relação que se estabelece entre o contexto socioeconómico de base e o efeito que um contexto tão disruptivo tem, como o da pandemia, tem na vida das pessoas. E aquilo que encontramos, basicamente, era que só a escolaridade e a redução do rendimento na pandemia mostraram ter uma influência significativa no impacto negativo sentido pelas pessoas durante o confinamento e que, de facto, eu não vou dar aqui as conclusões dos modelos todos, que isto são vários modelos, isto foi uma regressão logística com o modelo de mediação, não vou dar aqui os resultados todos, mas a grande conclusão foi que, de facto, estamos todos no mesmo barco, mas as ferramentas, e quando eu digo ferramentas de contexto socioeconómico, faz variar significativamente a forma como o impacto que a pandemia, o impacto que o confinamento teve na vida das pessoas, e ainda que a vitimação, ter sido vítima, isto, neste caso estamos só a falar de mulheres, porque estamos a falar do mesmo inquérito, o facto de ter sido vítima durante a pandemia agrava esses efeitos. Não explica por si só, mas agrava os efeitos que nós já trazíamos de trás. Daí este efeito, não ser um efeito direto, mas ser um efeito mediador. Portanto, isto tudo só para reforçar que uma coisa que nós dizemos sempre e que resumimos a uma frase, que a violência contra as mulheres doméstica e de género é transversal. Deste ponto de vista, nós depois podemos olhar para especificidades, mas tem esta transversalidade. Isto às vezes não passa. Bem, agradecendo a generosidade dos meus colegas que me deixaram cerca de 30 segundos, mas vou tentar ser breve. Há aqui, eu vou, Cláudia, assim. Há aqui um contexto de trabalho desta equipa que era interessante traçar, mas basicamente sendo muito curta e direta, conhecidas algumas das causas deste tipo de violência, e destacámos aqui só por via da dimensão das vulnerabilidades socioeconómicas, haveria muito mais a destacar. Obviamente que há uma outra lógica do conhecimento aprofundado deste tipo de violência, que é precisamente o impacto ou as consequências deste tipo de violência, a violência de género, em particular a violência do ponto de vista geral contra as mulheres, doméstica e no contexto de intimidade. Nesse sentido, que estes slides seguintes que vamos ver tentam retratar aquilo que são as consequências a vários níveis deste tipo do exercício deste tipo de violência, com destaque, obviamente, para aquilo que verão também num outro slide, as questões da vulnerabilidade em contextos socioeconómicos particulares, mas há aqui outras consequências que importa destacar. Em 2004, a equipa fez um estudo que tentava retratar a questão dos custos da violência contra as mulheres, custos a vários níveis. Aqui cingimos à dimensão dos custos individuais, mas também societais. Mais adiante vamos falar dos custos económicos, e particularmente este estudo de 2004 permitiu-nos perceber que há também um impacto direto, há um custo direto, se quiserem. A violência não tem só um impacto do ponto de vista individual, ele tem um grande impacto do ponto de vista societal e coletivo. E, portanto, tem um preço que pagamos todos e todas. Desse sentido, havia aqui dimensões que foram particularmente evidentes neste estudo dos custos da violência contra as mulheres, em que nós vamos só destacar algumas dimensões. A dificuldade em arranjar emprego,
era 69% mais provável de ocorrer entre vítimas, só um pequenino esclarecimento metodológico. Nós tínhamos aquilo que chamamos a população de controle, ou seja, as não vítimas. Portanto, esta percentagem que aqui vem é desta comparação entre as mulheres inquiridas que não tinham sido vítimas de violência e as mulheres que relataram já ter sido vítimas de violência. Portanto, a dificuldade em arranjar emprego, dificuldades de promoção no emprego, despedimento e autodespedimento são variáveis que se destacavam claramente do ponto de vista do impacto direto da violência e das consequências a este nível, do ponto de vista do emprego. Depois, ao nível da saúde, também temos estudos específicos que retratam as consequências, o impacto da violência nas mulheres, particularmente na sua dimensão física, mas não só. Também na saúde, aquilo que entretanto, na altura ainda não se falava em saúde mental, era a saúde psicológica. Hoje talvez se pudesse afinar esta terminologia. Em 2005, este estudo permitiu-nos perceber que havia uma série de condições físicas ligadas à saúde física que tinham um grande impacto nas mulheres e também na saúde psicológica. Verão que, aqui, não verão, mas eu vou-vos dizer, ali está omisso uma das dimensões que nós também encontramos de forma muito recorrente e que na altura nos chamou a atenção para outros elementos, que é a questão das tentativas de suicídio, como resultado de uma experiência de violência. Em 2006, 2007, aqui sim um estudo particularmente importante, ele teve um grande impacto do ponto de vista nacional, sobretudo no tecido político. Por vezes os nossos políticos só olham à dimensão económica. Este estudo não foi feito só por isso, mas teve um impacto também por isso, e nós percebemos que na altura cada mulher vítima de violência doméstica, aqui nem estamos a falar no geral, portanto no contexto mais alargado da violência contra as mulheres, representava um custo acrescido para o sistema com a saúde, portanto para o Sistema Nacional de Saúde, de 140 euros por ano. E 90% desses custos eram suportados pelo Serviço Nacional de Saúde. O inquérito municipal à violência de género, como a colega Ana Lúcia falou, que foi realizado em Lisboa, destaca aqui também algumas dimensões que, quando olhamos com detalhe, apontam, sobretudo ali ao nível da habitação. Este estudo é de 2016-2017, creio que atuais da habitação, certamente que teríamos aqui outras percentagens ainda mais elevadas, mas são aqui dimensões, nomeadamente a questão da habitação, do emprego, da escola, que apontam para uma clara vulnerabilidade em determinados contextos socioeconómicos. Também, quem conhece com alguma profundidade as questões da violência de género, há aqui a questão das sociabilidades, em que há um contexto de grande isolamento e distanciamento das redes sociais de apoio que importa destacar. E, portanto, as consequências desta violência no inquérito municipal à violência de género em Lisboa eram sentidas ao nível da vida cotidiana, na saúde, na habitação, no emprego, etc., e aqui este estudo tinha esta dimensão comparativa entre homens e mulheres e, portanto, as percentagens que aqui têm são aquelas que, em comparação, homens vítimas de violência e mulheres vítimas de violência se destacam mais. Para terminar, os Açores são um caso muito interessante porque eles já possuem 2 inquéritos à violência de género, um em 2016, não é? Outro em 2020, neste último estudo, que foi o último que nós realizamos, nós percebemos que as mulheres beneficiárias de prestações sociais apresentavam uma maior probabilidade de reportar que a sua vida foi razoavelmente afetada pela experiência de vitimação, e também as mulheres que diziam que reportaram viver com dificuldades, vocês veem ali no quadro, com dificuldades ou muitas dificuldades ao nível do seu rendimento, também encontramos uma associação estatisticamente significativa em relação ao impacto da violência nas suas vidas e, portanto, como elas relataram que houve de facto esta condição de viver com dificuldades
tem uma afetação também do ponto de vista do impacto da violência sofrida. E agora passo a palavra ao professor Manuel Lisboa para terminar. Sim. Eu não vou ler isto, vou sintetizar só. Primeira grande conclusão, são várias conclusões. Primeira grande conclusão, hoje, de um ponto de vista teórico, é absolutamente claro que existe uma autonomia relativa das desigualdades de género que tem influência em várias dimensões da vida das mulheres, que penaliza fundamentalmente as mulheres, muito mais que os homens. Haverá alguns homens que certamente são penalizados, mas que penaliza fundamentalmente as mulheres e que tem um impacto grande, digamos lá, nas suas vidas. E nesse sentido, ainda que seja importante fazer uma análise sistémica, digamos lá, deste fenómeno, de facto, há uma autonomia, há um subsistema, de facto, relativo às desigualdades de género, de um ponto de vista também estrutural, que é importante analisar. Segunda grande conclusão é que, de um ponto de vista das determinantes sociais, tudo indica que, de um ponto de vista empírico, que todos os estratos sociais as mulheres de todos os estratos sociais podem ser vítimas justamente, portanto, de violência. Há uma certa transversalidade, porque a principal determinante não é a determinante de classe, como diriam os marxistas, mas é uma determinante de género. De um ponto de vista das consequências, sem dúvida que realmente esta violência tem um impacto muito grande na vida das pessoas, a vários níveis, económico, social, saúde, etc., e que isso, evidentemente, é favorável justamente a que essas mulheres possam, se já são pobres, serem mais pobres, se não são, possam vir a ser pobres. Obrigado. Ora, muito obrigada. Convidava também o professor Everton a fazer parte da nossa mesa. Nós ficámos com um bocadinho menos de tempo agora para a discussão. Em todo caso, acho que foi bastante rica a partilha destas duas comunicações, das intervenções dos colegas. Lançava então o espaço para termos algumas questões, não muitas, mas porque não temos muito tempo, queremos ser cumpridores com a mesa a seguir. Portanto, lanço aqui uma questão. Obrigada. Eu não gosto muito de falar com microfones, mas vou tentar. É para quem está lá em casa poder ouvir. Ok. Então, eu sou assistente social aqui na cidade de Lisboa. Esta última intervenção acabou por tocar mais também no meu trabalho do dia a dia. E era nesse sentido, tive aqui a apontar algumas coisas, de acordo com aquilo que iam falando, também algumas reflexões sobre o dia-a-dia do trabalho nesta área da violência doméstica. Eu trabalho num serviço de ação social, portanto acabo por não trabalho focada nessa área, mas acabo por ter muitos casos também de violência doméstica no meu trabalho. E por um lado também partilhar que realmente na pandemia nós notamos um significativo aumento de situações que não eram típicas no serviço de ação social e que vieram parar a ação social através de situações de violência doméstica, ou seja, a nível de famílias de um extrato socioeconómico que tendencialmente não recorriam aos serviços de ação social e que acaba por haver aqui também a nível de tribunal um pedido de colaboração, não é? E isto também me fez aqui um bocadinho refletir, né, no contexto da vossa partilha, estas diferenças socioeconómicas, não é? No fundo, a questão das pessoas que já eram acompanhadas pelos serviços, às vezes sinto que há uma maior visibilidade também para estas questões da violência doméstica e até por já serem acompanhadas uma maior facilidade em pedir apoio, em recorrer e em partilhar, face às situações de estratos socioeconómicos que não estão habituadas a ser acompanhadas em serviços de ação social, por exemplo, e isto a questão também às vezes da violência escondida, não é? Que acaba por ficar à margem, se calhar até dos estudos e de tudo isto, não é? Porque sentimos de facto esta dificuldade na partilha. E por outro lado, também aqui as questões
das estratégias que temos para lidar com as situações de violência doméstica. Por exemplo, estamos a falar das situações de acolhimento em casas-abrigo e as outras medidas que existem. Também sinto que há aqui uma diferença a esse nível, a nível do extrato socioeconómico, quando estamos a falar de mulheres que têm uma vida mais estável, ou seja, de mulheres às vezes um extrato socioeconómico mais elevado, não é? Que têm um emprego estável, que têm uma educação mais elevada e por isso também valorizam mais a educação dos filhos, por exemplo, não é? Face a outras mulheres que estão em situações socioeconómicas mais complexas e, portanto, muitas vezes associadas a uma instabilidade habitacional e à precariedade também a nível do trabalho, não é? E a dificuldade em aceitar, no fundo, as respostas por causa das mudanças que implicam para a sua vida nestes diferentes estratos. Era um bocadinho esta partilha mais do trabalho do dia a dia e uma reflexão. Pronto. Mais alguma questão? Se não, passamos à mesa para poder comentar, se quiserem. Sim, eu creio que no fundo a sua questão levanta uma dimensão importante e que seria se calhar importante num outro painel de debate, que é qual é a proteção que efetivamente nós damos às pessoas vítimas, não é? Nós sabemos, eu não falei disso, mas uma conclusão que foi importante ao nível destes trabalhos que têm a ver com os custos é perceber que custa muito mais à sociedade, e estas contas são feitas, nacional e internacionalmente, reagir, ou seja, ativar toda a rede que é necessária ativar, desde polícias, magistrados, técnicos de apoio à vítima, quando o crime já aconteceu, e aí estamos basicamente só a responder de forma reativa do que, lá está, como dizia, o prevenir ou remediar, não é? um dos nossos livros. É muito mais caro remediar do que prevenir. E a questão que coloca também aponta para uma outra dimensão. Como é que efetivamente respondemos às pessoas vítimas? Por exemplo, se for uma vítima em elevado grau ou risco de ser assassinada, a resposta que tendencialmente temos enquanto sistema, a Rede Nacional de Apoio às Pessoas Vítimas, é a ida para uma casa-abrigo. Ora, obviamente que uma mulher ou pessoa vítima de um estrato social mais baixo tem mais necessidade desse apoio do que, se calhar, uma mulher, como dizia, com outras condições, que pode sempre, ou que não tem dependência financeira do seu agressor, que pode sempre ter outras formas de se proteger. Depois há outro debate se essa proteção é suficiente ou não, porque há aqui depois outras variáveis, mas eu sei que não era bem uma questão, mas a sua partilha é muito pertinente deste ponto de vista. E também a forma como nós protegemos, implicitamente, tem em conta esta dimensão de maior ou menor vulnerabilidade que a pessoa vítima tem de se proteger ou não. E também aí na proteção, esta dimensão é importante. Não sei se vocês querem... Era só uma nota final, muito rápida. O Engels viveu com duas mulheres operárias irlandesas na sua vida. Foram as mulheres com quem ele viveu ao longo da sua vida. Uma num momento e outra no outro momento. Duas mulheres. E a minha questão, que aliás não é uma questão só minha, é de vários autores, até que ponto é que toda esta sensibilidade que ele tem para as questões de género, particularmente as mulheres operárias, não é? E os sítios que ele pôde visitar, ou seja, os espaços onde ele pôde, digamos lá, a partir dos quais ele pôde escrever os seus livros, até que ponto isto não tem influência também nisto que eu acabei de trazer aqui de um ponto de vista teórico. Acho que era algo que eu devia às mulheres com quem o Engels viveu. Muito bem, obrigada. Pergunto se há mais questões que queiram colocar à mesa. Não havendo, fazemos uma breve pausa. Retomamos às 18 horas, hora de Portugal, para quem está online e que possa ser do Brasil. Obrigada, até já.